Bem-vindos ao Confraria do Versa e hoje nós temos a honra de receber Alan, meu grande amigo, hoje policial, pastor e legendário. Bem-vindo, que honra, que loucura, né? Cara, a honra é minha de estar aqui, de ter esse tempo para conversar contigo. É, eu não sei nem há quantos anos a gente se conhece, quanto tempo faz, A vida mas toda, né? nós tivemos uma infância juntos aí Hum. e ficamos afastados durante um tempo. E é engraçado porque tu faz parte da minha história e da minha família, né? É E verdade. a gente ficou tanto tempo longe assim, e volta e meia conversávamos. E o que eu acho mais engraçado é que, pô, a gente passa tanto tempo longe e quando a gente senta para conversar, o negócio flui, né? Claro. Não fomos escolhidos para ser irmãos de sangue, mas de certa forma somos conectados como se fôssemos familiares, né? Sim. É. E estamos sempre ali, né? Na recorrência de estar conversando, de alguma forma a gente está sempre se conectando. Sim. É. Não só contigo, né? Às vezes eu falo com a tua mãe também, Uhum. com o teu irmão, com o Pablo, Aham. né? É, eu sempre trago uma palavra para os meus convidados, e hoje durante a nossa conversa aqui, eu escolhi uma palavra. Uhum. É uma palavra simples. Está em Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E eu acredito que isso te representa muito bem por conta das inúmeras profissões que tu já passou nela. Hã? Se a gente voltar, fizer uma retrospectiva dos teus trabalhos, né? Eu lembro que tu já fez curso de Sim, é qual foi técnico que? agrícola. Técnico agrícola, né? Uhum. A tua carreira profissional começou lá, Alan? Ou tu, antes dali tu já tinha trabalhado em alguma coisa? Não, não, eu fiz a escola agrotécnica ali. Na realidade, tu conheceu a gente a vida inteira, eu e meu irmão, né? Sabe Hum. como é que a gente era? A gente era um pouquinho problemático, né? É. E a minha mãe buscando maneiras assim de. Ela sempre teve muito medo da gente se perder, pô, minha mãe era policial e tal, sabia como é que funcionavam as ruas, como é que as coisas funcionavam entre os adolescentes, sabia que é muito fácil um adolescente se perder, né? E ela tinha muito medo da gente se perder porque a gente era meio maluco, assim. E, e a gente viveu algumas maluquices, né? É. E aí ela soube dessa escola, da... Aham. e lá era um internato. E era uma escola federal, era uma escola muito boa, né? Então primeiro ela colocou meu irmão ficou lá 3 anos, fez o ensino médio, era uma escola técnica, né? Então tu fazia o ensino médio num período e fazia o ensino técnico no outro período, ele se formou lá, saiu. No ano em que ele saiu eu ingressei, fiquei lá também esses meus 3 anos, e por incrível que pareça, foi lá onde eu aprendi tudo de ruim que essa vida tinha para oferecer. O tiro saiu pela culatra, né? Uhum. É, Eu acredito. Mas, cara, foi uma experiência que ajudou a moldar meu caráter, né? Eu Hum. fiquei 3 anos no internato, Uhum. fui pra lá com 14 anos. Pô, eu lembro, uma loucura, assim. Eu lembro que no dia que os nossos pais foram nos deixar lá, não era só eu, era todos os pais do primeiro ano, né? Sim, E muita gente, cara, não tinha nunca nem tido uma experiência de dormir longe do pai e da mãe, né? claro. E aí era um alojamento com 16 camas em beliches, armários. Os pais chegavam lá, tchau e benção, largavam o boneco lá e ia embora, né, cara? E sim, só ia embora no final de semana. Então, geralmente a gente ficava a semana inteira, de segunda a sexta, e ia embora sexta, final da tarde. Eu lembro que nesse primeiro dia, as luzes apagavam às 10 da noite, e aí as luzes apagaram, e eu só escutava Uhum. da galera chorando, Muito cara. choro, com certeza. A galera chorando na madrugada ali. E pra mim, tranquilo, eu nunca fui muito apegado, né? Uhum. Foi bem tranquilo assim a minha adaptação. Até senti um pouco de liberdade, que a mãe sempre Claro, puxava a gente é. muito na rédea curta, né? Uhum. E, e eu lembro assim que na primeira semana, na sexta-feira, quando a gente foi embora, na próxima segunda, 3 já não voltaram, assim. Hum. Mas eu me adaptei muito bem, o colégio era excelente. Os meus professores, todos eles tinham doutorado, né? Então, todos os professores, não só da parte técnica, quanto os meus professores da parte do ensino médio, todos eles tinham doutorado, porque ali dentro da instituição federal, o professor que vai se aprimorando, ele vai ganhando mais, né? Ganhar adicionais no salário. Então, eles tinham esse incentivo.
Então, todos eles eram doutores. Então, cara, nosso ensino ali, ele foi de excelência. No fim das contas, eu nunca apliquei nesse trabalho, né? Eu lembro que quando eu finalizei ali o meu terceirão, que já estava pronto para me formar, um amigo meu, ele foi para o Mato Grosso trabalhar em fazendas lá como técnico agrícola. Ele passou 3 meses lá e ele retornou. E aí ele falou pra gente, ó, pô, a vaga tá aberta lá. Foi pra lá, ele voltou, ele falou assim, cara, a vaga tá aberta lá, pô, se alguém quiser ir e tal. Mas qual que é o lance? Cara, tu vai pra fazenda, a gente era tudo novinho, pô, eu tinha 18 anos, tinha recém me formado. Eu chegar lá, irmão, o capataz não te respeita, cara. Qualquer coisa que você fala, os caras já puxam o facão pra ti. É? Não tem muita conversa, assim. Aham. E aí ele chegou lá, tal, foi No- tentar fazer o... Jovem, Foi tentar... catarinense, Exatamente, branco igual de uma vela. fora. Exatamente. Foi tentar impor ali É. as coisas que ele tinha Uhum. aprendido e os caras deram um corridão nele, né? É. Ele ficou 3 meses lá, ficou com Esse bico medo e veio fechado. embora. Ah. Mas na época, isso que eu me formei era 2004. O salário que ele ganhava lá era R$ 3.000, cara. Excelente salário. Que Era ano um isso? baita do salário. 2004? 2004? Nossa, Porque, pô, a gurizada recebia acho que 200 e poucos reais na época, cara. claro. Só que ninguém Mas queria ficar, né? tu chegou a trabalhar lá, não, né? Não foi pra lá. Não, eu fiz estágio. Uhum. No final do terceiro ano ali, nós tínhamos que fazer um estágio, né? E aí eu fui pra Uruguaiana Uhum. com outro amigo meu. Foi uma aventura, assim. A gente foi pra Uruguaiana trabalhar na... Eu fui trabalhar na cabanha Schwank e ele foi trabalhar nas fazendas Schwank. E que tipo de cultura era ali? Ou era gado? Não, não. Eu trabalhava com cavalo crioulo e ele trabalhava com gado de Que corte. trabalho legal. Bacana. E aí eu cheguei lá, tinha a cabanha, os caras tinham muitos cavalos, eles vendiam. Eu não sei se tu sabe o que que é o freio de ouro. É uma competição que eles Competição. fazem Aham, no aham. sul lá, que tem Sim, que sim. esporear o cavalo e tal. Uhum. Eles tinham alguns campeões do freio de ouro ali. Uhum. Eles tinham muitos prêmios do cavalo crioulo, né? Da espécie, da raça crioula. E o meu trabalho era fazer vacinação, cuidar das baias e tal. Fazia mais o trabalho braçal ali e aprendia com a galera como fazia a lida Uhum. com o cavalo no dia a dia, né? E esse meu colega, ele foi trabalhar nas fazendas de gado de corte. Ele ficava na mesma fazenda que eu ficava, só que aí todos os dias ele ia para uma fazenda diferente, né? Para fazer as lidas e tal. Eu fui algumas vezes também, a gente fazia vacinação do gado. Na real que a gente só tomava mijada dos gaúchos lá, né? Porque nós é, cara, pô, eu era da cidade, né, irmão? Claro, claro, Por mais que claro. eu Aham. tenha ficado 3 anos numa escola agrícola e eu aprendi muita coisa, aprendi a lidar com campo, com gado, com animais em geral, eu não era acostumado com lida de campo, Claro, né? claro. É. Pô, a gente acordava 5 horas da manhã pra ir pra lida. E aí era muito louco, porque era muito quente, dava assim, ó, 40 graus, E muito frio também. 40 graus. É que a gente ficou o mês do verão Mês do ali, os verão? meses do verão, Aham. né? Aí a gente, pô, era 40 graus. A gente acordava 5 horas da manhã, trabalhava mais ou menos até umas 11, voltava pro galpão, pra sede da fazenda, e ficava até 4 da tarde. E aí todo mundo dormia, porque tu não tinha serviço, entendeu? Tu Uhum. não tinha o que fazer, tinha que esperar o sol baixar. Uhum. Então eles botavam. A gente tinha umas camas meio dobráveis, assim, abria aquelas camas nos galpões lá, deitava todo mundo lá, e aí dormia até 4 da tarde, cara, que é a hora que o sol dava uma baixada e a gente podia voltar pra fazer o restante do trabalho do dia. Mas toda profissão é assim, né, ô Alan? Tu consegue fazer um paralelo com o teu momento na polícia ali? Quando tu chegou na Cara, corporação? eu consigo fazer o paralelo Ah, com o desenvolvimento de software, né? ah. Que o Jardel me apresentou aqui como É, policial, pastor, mas eu sou faltou meia dúzia de coisa, né? eu sou desenvolvedor de software também. Já arrumei a máquina de lavar da mulher lá em casa também. Pacotador, não. Não. Pacotador foi o teu irmão, né? Ah, Já. Cara, assim, ó, eu fiquei 3 anos e meio na faculdade, né? Tecnologia da Informação e Comunicação na sim, UFSC. sim, sim. E aí, cara, na faculdade, a faculdade é um canivete suíço, né? Ainda mais em tecnologia, porque, cara, são muitos campos. Eu acho engraçado que quando eu iniciei a faculdade, as pessoas me perguntavam assim, tá, beleza, tu vai trabalhar com o quê? Eu assim, pô, irmão, não sei, não tenho a menor ideia. Claro. Pô, aprendi desenvolvimento de dados, Hum, arquitetura de software, rede. desenvolvimento de software, redes. Pô, Hum, aprendi segurança.
Segurança, pô, aprendi arquitetura de hardware também, aprendi, que nunca usei pra nada, mas aprendi 500 mil coisas e a faculdade não te dava um norte, sabe? Direcionamento nenhum. É, eu aprendi algumas coisas ali e tal. Claro que conforme o negócio foi afunilando, todo mundo sentiu o desejo de trabalhar mais com desenvolvimento de software, Uhum. porque, sei lá, porque eu acho mais massa, assim, um negócio mais concreto, assim, né? Só que no início ali, tu não sabe meio que o que tu vai fazer. E eu sinto que esses 3 anos e meio foi meio que desperdício, sabe? Porque eu aprendi, cara, eu fiz redes 1 e redes 2. Pô, eu nunca liguei um cabo de rede na minha vida, cara. E assim, é horrível, eu tive que estudar, eu nunca estudei na minha vida, cara. Tive que estudar pra passar, cara. Eu tive que estudar pra tirar 7, assim, é horrível, tu tem que fazer conta em hexadecimal. Eu não sabia nem fazer conta direito em decimal, quem dirá em hexadecimal, cara. Aham. Mas, ô, por mais incrível que pareça, hexadecimal é mais fácil que decimal, tá? É? Aham. Pô, que legal. Aí, assim, pô, as pessoas costumam me perguntar, né? Principalmente na igreja, assim, os jovens e tal, perguntam, pô, o que que eu preciso fazer? Qual faculdade que eu faço para desenvolver software e tal? Pô, tinha um interesse nessa área, né? Muita gente tem interesse nessa área para trabalhar em home office, né? Quem quer pegar trânsito, sair de casa e tal. E paga bem, né? Tem um bom salário no mercado. Cara, eu não indico faculdade, cara. Não, já foi, né? Eu não indico faculdade. Porque assim, ó, vale muito mais a pena você fazer cursos livres. E assim, ó, tu não precisa nem pagar um curso, cara. Se tu entrar no YouTube hoje, cara, no YouTube tem muito curso gratuito. E cursos bons, cara. Tem um cara, Guanabara é o sobrenome dele, se não me engano, que ele tem um curso que o Google, ele fez uma parceria com o Google e ele fez alguns cursos. Tipo, o Google pagou ele e ele desenvolveu esses cursos e colocou no YouTube. Cara, os cursos são tops, cara. Top, assim, pro cara aprender o básico. Algoritmo, JavaScript. É tudo que tu precisa de básico, assim, tu aprende no YouTube rápido e te desenvolve sozinho, assim, tu autodidata. Tu só precisa ter um pouco de disciplina, que eu acho que é o que a faculdade traz, porque daí, pô, tu tem que estar lá sempre no horário, todos os dias e tal, né? Um curso pago, assim, com presencial. Mas o que que diferencia um desenvolvedor de software de 15 anos atrás para os desenvolvedores de software de hoje em dia? Tem alguma coisa? O que que tu enxerga? Tu continua fazendo software, Cara, tu continua programando hoje, né? continuo. Aham. Não, Tu continuo. consegue ver uma nova geração de programadores aí? Continuo E se desenvolvendo. tem diferença entre quem entrou no mercado há 20 anos atrás? Eu tenho um amigo que entrou no mercado há 20 anos atrás. Aham. A gente se criou junto, né? Uhum. Naquela época a gente a gente desmontava o computador, a gente começou desmontando o computador, né? Sim. Com 12 anos, né? Desmontava o Uhum. computador, a gente fazia, não tinha YouTube, Sim, na né? raça, né? Ninguém sabia Comprava nada, as revistinhas de ninguém informática. sabia nada. A gente ia no tentativa e erro. Aham. Fazia vírus no MS-DOS, no fazia vírus no Tempo do joguinho no disquete. tinha joguinho de disquete, a gente fazia muita coisa, cara. Trabalhava com, entrava no Mirk, não sei se tu lembra. Sim, sim, pô. Mandava vírus pelo Mirk, fazia um monte de coisa assim, era Aham. umas loucura. Aí ele começou a Falava pros aprender. caras assim, ó, vou abrir a tua bandeja do disquete, a bandeja do Isso, CD agora. aham. Enchia a memória do HD, enchia o HD dele de Aham. nada, sabe? Enfim. Aí ele começou a aprender HTML e começou a tomar gosto pelo negócio. Aí ele sempre me disse que a linguagem de programação ela é universal, né? Tu pode trabalhar com programação aqui no Brasil, como tu pode trabalhar com programação, sei lá, na Rússia. Sim, sim. É. E foi o que ele fez. Ele saiu daqui, foi trabalhar na Nova Zelândia. Uhum. Depois viajando num país em outro país ele conheceu uma polonesa, Uhum. se apaixonou por ela e se casou com ela. E mora na Polônia. Teve filhos, Uhum. trabalhou na Samsung, trabalhou para grandes bancos. Eu não sei exatamente para onde que ele está trabalhando hoje, Aham. mas ele trabalha com programação. Mas ele é um cara das antigas, assim como tu. Uhum. E daí é onde a gente chega nesse negócio, né? Qual é a diferença aí do programador das antigas e o programador de hoje? Cara, acho que nas antigas a gente aprendeu tudo muito na raça. É que nem tu falou ali das antigas, o cara mexendo no PC. Hoje a gurizada não tem nem ideia, né, cara? Pô, é muito difícil alguém montar um PC. Pessoal que joga, que gosta de games aí, o cara ainda compra peças e tal pra comprar, pra montar e tal.
Mas a maioria compra um notebook, tá tudo pronto ali, o cara nunca mexeu, nunca bota a mão pra mexer em nada ali e tal, não tem esse negócio de trocar peça, trocar tela, nada. Eu acho que a grande diferença tá nisso, assim. Antes a gente tinha que aprender muito na raça. Hoje é que nem eu te falei, cara, tá tudo no YouTube, cara. Tá todo o conhecimento do. Cara, tem um vídeo no YouTube que ensina a abrir a porta, cara. Então o cara vai lá, mete a maçaneta aqui, ó, e abre a porta e fala assim, ó, é aqui, é assim que faz. Milhões de Cara, visualizações. milhões, pô. Não, porque assim, ó, todo o conhecimento desse mundo tá no Aham. YouTube, cara. Todo. É. E assim, é muito fácil pro cara começar se ele quiser hoje. É como eu te falei, pô, antes o cara, nas antigas, tu tinha que entrar numa faculdade, porque lá ia ter o professor que ele ia te ensinar. Uhum. Hoje não. Hoje tu consegue, pô, tem um curso, tu faz esse curso aqui, tu pode pagar um curso, um professor livre e tal pra fazer. E agora a gente tem a bendita da IA, né? Claro. Que muita gente tá usando, tem ferramentas para tem o Lovable aí que a galera usa pra desenvolver, Lovable Nossa, para desenvolver maravilhoso. sistemas e tal. Eu fiz Claro, não é, um site em segundos no é, Lovable. ele não é, pô, não é perfeito. Pedi um prompt no chat GPT, joguei o prompt no Lovable, saiu um site pronto. Uhum, Melhor do que o site que eu tinha pago pra fazer. sim. É, porque ele tem milhões de referências e ele é feito para aquilo, né, cara? É. Então, pô, vai sair uma coisa boa dali. Claro. Claro que ele tá aperfeiçoando, já fiz algumas coisas para mim ali também. Ele tá aperfeiçoando e tal, tem outras ferramentas, tem o Cloud, tem Tem muita coisa. o Enfim, Copilot, pô, tem um monte de coisa. O cursor que tu integra no VS Code para tu programar e tal, tu vai programando ali, ele já vai refatorando o código em cima, então, pô, tá muito fácil hoje, né? Eu acredito que logo, logo a gente não vai ter mais a figura do programador em si. Eu acho que o cara vai ser mais um orquestrador, sabe? orquestrador. Ele vai pegar ali os seus agentes de IA e vai colocar. Até vi no Twitter essa semana um cara falando administrador de prompt. que na empresa dele eles já estão caminhando para isso, sabe? É pegar alguns agentes aqui e orquestrar isso aqui para ir desenvolvendo aquilo que eu preciso. E claro, ir passando a limpo também sempre é bom, né? Porque a ferramenta ainda não está perfeita. Mas eu acredito que, cara, logo, logo, o tanto de gente que tem trabalhando nisso. E a velocidade de aprimoramento da própria inteligência artificial, ela é exponencial, né? Então eu acredito que a gente vai chegar num patamar de evolução dessas ferramentas muito rápido, né? Sim. Eu acho que daqui para frente, em poucos anos, a gente vai ter ferramentas muito úteis, né, para quem está programando, para quem está fazendo qualquer coisa na internet, seja trabalhando com parte gráfica. Parte gráfica evoluiu muito também. Cara, pô, é só a gente ver as ferramentas para vídeo, cara. O negócio Parte tá de absurdo. vídeo Eu tá absurdo. E vi. evoluiu assim, Alan. Cara, Evoluiu muito rápido. 2 anos atrás tinha um vídeo, o nome do vídeo era Will Smith comendo macarrão. Não sei se tu lembra. Pô, era um negócio todo torto, assim, Agora e tal. saiu outro Agora dele saiu outro comendo. perfeito, o cara É verdade. fazendo, preparando macarrão, Will Smith ali, pô, comendo 2 anos e depois, tal. perfeito. Não tem Cara, como pô, diferenciar o tu entra, original. tu entra no Instagram ali, já tem aqueles avatar de modelo ali, de biquíni, tirando dinheiro da com pau da galera aí. Cara, pô, não sei se tu lembra. Pô, é recente agora, né? O caso da mulher que tava lá no aeroporto de Erechim esperando o Brad Pitt. Ah, Que ela, sério? tu não viu esse Tadinha, caso aí? não vi. Eu Então, só sei da mulher que tava namorando com o Elon Musk. Que o Elon Musk pediu dinheiro emprestado pra ela. Tu lembra dessa? lembro. Né? Então, pô, a mulher, a gente não sabe dessa questão de dinheiro, se ela deu dinheiro pro cara ou se não deu e tal. Isso aí é irrelevante, na real. Mas assim, ó, ela diz que fez chamada de vídeo com o cara. Sim. E hoje a gente já consegue, com filtro, Claro. mascarar. Sim, a Então, identidade, provavelmente alguém realmente botou um filtro de Brad Pitt e conversou com ela ali e tal. E marcou um encontro também. Que triste, né? E assim, mas o engraçado é que isso também gera saídas, né? Porque, por exemplo, agora um político pode dizer, vai que pega um político com $1 na claro. cueca e filma. Pode ser, né? Ele vai dizer, não, isso aí foi inteligência artificial, cara. Fizeram isso aí, não era eu, não. Tá certo. Então tu saiu da escola de agronomia e migrou pro desenvolvimento de software. Não, nem.
Não, teve Não. coisa aí no meio? Teve uma sofrida aí no meio. Meu Deus, por onde é que tu passou? Não vai dizer que tu foi servente, foi entregar pizza igual eu não, né? Rapaz, eu trabalhei de servente, tá? Já? Já. Não, isso aí é escola, aqui em Santa Catarina é escola de muita gente, né? É. Cara, assim, ó, eu saí do técnico agrícola, eu me juntei com um amigo meu Uhum. e a gente plantou parreira de uva Ah, lá em Bom Jesus. foi uma experiência de empreendedorismo. Isso. Eu iniciei a minha vida profissional quebrando, né? Que eu já fui lá, a gente foi tentar essa empreitada, ele tinha as terras da família dele, tinha um terreno relativamente bom, Uhum. né, e produtivo ali na Serra Gaúcha, em Bom Jesus. Fica do lado de São José dos Ausentes, ali subindo pela Serra da Rocinha, hein? Não, excelente. E aí tinha muita produção de uva para vinho lá. Aí, pô, nós visitamos alguns pontos ali próximo de Criciúma, ali, esqueci a cidade agora, que tem a produção de... Onde que a tua mãe trabalhava? A mãe Esqueci. trabalhou em Aranguá, Meleiro, Morro Não, não, Grande, não, não. O órgão, Criciúma. Ah, é Pagre? na Epagre. Aham. Tem um Epagre ali, ali por Criciúma, não lembro agora qual que é a cidade, que é especialista na produção de vinhos. Uruçanga. Uruçanga. A gente foi até Uruçanga, a gente visitou, pô, falou com os técnicos, os caras nos ajudaram, tal. Pegamos as mudas, fomos pra lá, plantamos a parreira. Só que a gente precisava de dinheiro, né? A gente tinha terra, tinha o inicial ali. Só que a gente precisava de investimento. Pô, e o governo ele tem muitas linhas de crédito agrícola, né? Sim. Só que o problema é que geralmente essas linhas de crédito elas atendem os parentes dos políticos, né? E tem não sei, parece que na lei aí tem um direcionamento específico. Um gapzinho ali, né? Tem umas letras miúdas ali. E a Certo. gente concorreu a Ah. gente concorreu a uma linha de crédito dessa com um sobrinho de um vereador. E aí, infelizmente, ele ganhou, mesmo ele não tendo projeto nenhum. Ali parece que o pitch dele, eu acredito Não que tenha me sido diga, melhor. não me diga. É. Mesmo ele não tendo projeto nenhum ali, acredito que o pitch dele ali na hora deve ter sido melhor e daí ele acabou recebendo a verba. É, que estranho, né? Então, assim, ó, cara, eu trabalhei mais ou menos um ano lá com esse meu amigo. Uhum. E aí acabou que a gente teve que abandonar, né? Ele continuou tocando sozinho lá, mas a gente teve que abandonar, não deu pra continuar. Mas, cara, foi uma experiência bem legal, porque eu me inseri numa comunidade rural, assim. Aham. E é muito engraçado, que o pessoal era todo mundo amigo. Cara, sair pra caçar tatu com os caras. Ia Claro. pro boteco com os caras, andar de cavalo no meio daquele descampado, que a Serra Gaúcha é a coisa mais linda, parece É filme, né? lindo. Tinha... Um tempinho antes tinha tido aquela minissérie A Casa das Sete Mulheres, Sim. você se lembra? Foi gravada ali na região, né? Foi gravado em São José dos Ausentes, ali na região. Já tem uns cenários, a coisa mais linda, assim. E foi uma experiência bacana ter passado aquele ano lá. Só que aí eu tive que retornar para Aranguá e tal. E aí eu conheci minha esposa e comecei a trabalhar com fibra de vidro. Numa fábrica de peças para caminhão. Terrível. Horrível, cara. Horrível. A pior coisa Já me desse deu até mundo uma coceira. é trabalhar com fibra de vidro, cara. Aham. Aí eu comecei a trabalhar, a gente pegava de manhã cedo ali, passava o dia todo. Eu comecei na pintura, lixando peça na água, né? Então, pô, o inverno era horrível, cara, era geladaço, assim, o cara chegava de manhã cedo, frio. É aquele tipo de serviço que tu fica estressado de manhã até Aham. passa raiva o dia inteiro, né? Sim, o cara lixando peça. Aí, passou um tempinho, eu virei laminador, né? Que é o cara que faz a Aplica. peça mesmo, aplica a fibra de vidro na peça. Cara, e aí eu usava. Era uma fábrica pequena, né? Era uma fábrica pequena. Acredito que tinha uns 10 funcionários. A gente produzia bem, assim, mas era uma fábrica pequena. E ninguém usava EPI. Meu Deus. E pô, a gente lidava com resina, pô, Claro. com tudo material tóxico. Rapaz, não tinha nada que não era tóxico lá dentro, Sim, sabe? sim. Tudo era tóxico. E aí eu era o único que eu usava a máscara, o óculos, o abafador Luva de borracha. e a manga comprida aqui. Uhum. E aí, claro, não me afetava muito o corpo, mas o punho aqui, ó, eu tinha todo ele em carne viva, cara. Uhum. Porque a fibra ia pegando aqui, por nada que na minha mente, durante o dia, eu me forçava a não coçar, cara, a hora que eu pegava no sono, Pronto. eu sempre acordava com meio ensanguentado aqui os punhos, porque
coçava durante a madrugada ali, né? Uhum. E aí foi um período bem sofrido, cara. Trabalhei um bom tempo ali. Eu gostava bastante. Eu gostava do meu patrão, das pessoas que trabalhavam comigo ali, pô, a galera era gente boa e tal, não tinha ninguém que avacalhava ali e tal. E o meu patrão me adorava, né, cara? Porque assim, ó, trabalhava de laminador eu e um outro rapaz, né? Antes da gente começar, tinha o alemão lá. Aí o alemão fazia 9 peças por dia. E aí o alemão saiu, foi trabalhar em uma outra empresa lá de fibra também. E aí o meu patrão me colocou, me ensinou e tal. Aí chamou esse outro guri, ensinou o guri também. E aí a nossa diversão, a nossa brincadeira era quem fazia mais peça no dia, tá ligado? Então nós fazia assim, ó, 17, 18 peças por dia. Pô, ele tinha um cara antes que fazia 9 e Rapaz. só eu fazia 17, 18. Ah, Aí fora o outro guri ainda. hum, Então sim, pô, a produtividade dele explodiu, cara. hum. Aí depois disso aí, eu fui pra Portugal, Uau. passei um ano lá em Portugal, né? Meu cunhado me convidou pra gente ir, a gente foi. Foi lá que eu conheci Jesus, né? Uhum. Até esse momento. Eu já não era mais vida louca, depois que eu conheci a minha esposa, eu dei uma sossegada, né? Eu parei de fumar, ainda bebia um pouco, mas não era aquele bêbado, né? Não era que nem antes de vomitar nas estradas. Mas a gente foi para Portugal, ele me convidou um belo dia, assim, tava lá trabalhando lá, ele me convidou se eu não queria ir e tal, porque uma conhecida nossa que tava em Portugal veio visitar a família. Uhum. E aí ele encontrou com ela aleatoriamente na cidade, assim, e tal, e ela falou pra ele assim, não, pô, tô morando lá em Portugal, pô, bem bacana, estamos ganhando dinheiro legal e tal, tem oportunidade. Aí ele ficou com isso na cabeça, só que ele é meio cagão, né? Aí ele me convidou pra ir com ele, pra não ir sozinho. Eu falei assim, cara, vamos dar esse tiro aí pra ver se dá certo e tal. Uhum. Eu tinha vontade de fazer faculdade, mas não tinha condições na época, né? E, pô, falei com algumas pessoas lá, tu poderia fazer a equiparação do teu ensino médio e poderia entrar na faculdade lá, né? Aí, pô, juntamos as coisas, fomos pra Portugal. Isso era final de 2008. Eu não sei se tu lembra o que aconteceu em 2008. Assim, uma parada global, assim, que aconteceu. Teve um problema nos Estados Unidos com Teve o as. crash imobiliário O americano. crash imobiliário, é. O que acontece? A gente chegou em Portugal e a gente foi pro sul de Portugal. Uhum. A, o Algarve é o estado lá. Algarve é Isso. um estado de Portugal? É o Uhum. estado que fica no sul de Portugal, onde é um local turístico. Uhum. Mais ou menos tipo balneário ali, sabe? Uhum. Bem assim. São só cidades de balneário, assim. Uhum. E aí, pô, enche de inglês. Lá é destino de inglês. Reino Unido em geral, assim. É Inglaterra, Irlanda e tal. O pessoal vai todo mundo chegando lá. E lá tem muitos resorts. Uhum. E tinha muita construção civil. Uhum. Só que todo esse investimento era investimento estrangeiro. Quando a gente chegou, isso era dezembro de 2008, tinha explodido o mercado imobiliário americano. E o mercado imobiliário americano tinha muito capital estrangeiro também. Sim. Então muita Uhum. gente perdeu dinheiro. O que que os caras fizeram? Eles retraíram, eles tiraram dinheiro do mercado, né? Uhum. Então todas as obras pararam. Então quando a gente chegou, Ah. a gente não ficou só, não tinha emprego pra gente, não tinha emprego pra galera que já tava lá também. Uhum. Então assim, ó, cara, ficou todo mundo desempregado. Aí a gente chegou, a gente tinha o dinheiro contado. Era dezembro, então tava iniciando o auge do inverno deles, né? Uhum. E era cidade turística, então a cidade estava morta, não tinha serviço, não tinha o que fazer. A gente passou algum tempo ali penando, conhecemos outros brasileiros, alguns arrumaram alguns bicos pra gente. Em Portugal você não pode falar bico, né? É um serviço extra. Bico para eles é outra coisa. Aí arrumou alguns serviços extras lá pra gente. Reforma em bar, porque os bares estavam todos fechados e Ah, tal, né? Aí a gente foi meio que sobrevivendo disso conseguiram aí sobreviver. até chegar o verão. Aí a hora que chegou o verão, aí sim a gente começou a ganhar dinheiro. Pô, eu arrumei serviço
num restaurante 3 estrelas lá e Uhum. tal. Meu cunhado também tava trabalhando num hotel e tal. A gente começou a ganhar dinheiro propriamente dito, né? Aí vem a história do como eu encontrei Jesus, né? Uhum. Tinha um cara que na cidade onde a gente estava tinha algumas pessoas de Araranguá, né? Porque o mundo é um ovo. Aí tinha algumas pessoas de Araranguá que a gente nunca tinha visto na vida, cara. Aí a gente fez amizade com essas pessoas, tal. Até um cara lá arrumou alguns trabalhos pra gente, tal, que ele já estava há muito tempo lá, né? E aí um belo dia apareceu um camaradinho que tinha recém-chegado. Ou seja, ele chegou depois da gente, né? E aí ele tinha ido lá tentar também, ver se conseguia ganhar um dinheiro e tal, melhorar de vida. Aí ele chegou, pô, o bicho era muito gente boa mesmo. E passou a conviver com a gente, nós convivíamos todos os dias ali e tal. E aí um dia, belo dia assim, ele morava perto da casa, não morava em outro apartamento, mas morava próximo da gente assim. Aí ele foi lá em casa e ele falou assim: "Ah, é o seguinte, eu sou crente e eu conheci um cara aqui e tal, e ele falou pra mim que tem uma igreja aí. E aí eu queria ir lá nessa igreja. Só que eu tô com medo, sim, porque eu não conheço ninguém e tal. Eu queria saber se tu não podia ir comigo e tal." Daí eu falei assim, cara, eu até vou, né? Não tava fazendo nada nessa época aí. Eu falei assim, não, eu vou contigo e tal. Era num domingo, eu não trabalhava. Aí ele falou assim, não, então beleza. Ó, o cara falou pra mim que às 3 da tarde a gente tem que estar na frente da praça lá, que vai passar uma carrinha, que é uma van, né? Eles chamam de carrinha. Uhum. Vai passar uma carrinha lá e vai pegar a gente. Eu disse, então, beleza, vamos lá. Aí fomos, chegamos na praça lá, 3 horas, nada da carrinha. Aí ficamos conversando, né? Conversando. O nome dele era Lordi. Então, ficamos conversando ali e tal. Aí deu 4 horas, nada da carrinha. Aí deu 5 horas, nada da carrinha. Só que não tinha nada pra fazer, né? A gente ficou lá na beirada da praça lá conversando e tal. Aí deu 6 horas para uma van. Sabe aquelas vans que sequestram gente, assim, nos filmes? Uhum. Para uma van dessa aí. Assim, mas assim, ó, pensa numa van toda estourada, cara. Toda, assim, a lataria arruinada, assim, enferrujada e tal. Aí, pum, abre a porta, assim, um cara vestindo um terno que acho que o morto usava GG e ele era EP, né? Uhum. O terno sobrando aqui, nas mangas, gigante, assim, parecia o Didi Mocó, sabe? Aí o cara, ô irmão Lordida, ele disse, ô irmão, não sei o que e tal, estamos aqui esperando. Ah, a gente deu uma atrasadinha, 3 horas. A gente deu uma atrasadinha, não sei o que e tal. Vamos lá e tal. Pô, olhei pra dentro daquela van, irmão, socado de gente, cara. Socado de. Só gente estranha, né? Que crente gente estranha, né? É. É. Só com cara de doido, assim, cara. Todo mundo é estranho, Aí, gente. pô, entramos na van, né? O cara fechou a porta, mas não tinha nem janela, cara. O cara fechou a O cara fechou. Era aquelas van de obra, tá ligado? Sei, Era uma sei. van de É. obra, só que quando eles iam levar o pessoal pra igreja, eles parafusavam os bancos, né? Uhum. Aí, pô, o cara fechou aquela porta e nós fomos, cara, saculejando. Não sabia nem por onde é que tava indo, que não dava pra ver. Aí tá, chegamos, a gente foi pro centro velho da cidade, né? A cidade era dividida em duas partes, assim, o centro novo e o centro velho. Aí fomos pro centro velho, e aí saculejou, porque as estradas eram tudo de paralelepípedo, né? Uhum. Aí tá, chegamos lá, o cara abriu a porta, a gente desceu. Pai do Senhor, era tudo assembleia, né? Aí era um cinema antigo que estava desativado, eles alugavam Uhum. para fazer os cultos. Aí a gente entrou lá, catinga de mofo, irmão. Catinga de mofo. Eu lembro de poucas coisas do culto, mas umas coisas que eu lembro era catinga de mofo, assim. Os bancos eram todos de aquele estofado vermelho, sabe? E de madeirinha de visão aqui, era bem Sim. antigo mesmo. Aí começou o culto lá, a banda tocou alguns louvores e tal. O pastor ministrou a palavra e tal. E eu não lembro de nada, cara. Não lembro de nada, assim.
do que aconteceu. Não lembro nem da cara do pastor, quem que eram os caras. Não lembro eu lembro só do cara da van. Aí chegou o momento da oferta, né? E nesse inteirinho aí, nesse período de tempo, a gente ainda era o finalzinho do inverno, a gente não tinha arrumado serviço ainda, né? A gente não tava fichado, tava trabalhando certinho. A gente tava sobrevivendo. Até nos 3 primeiros meses ali a gente bancou o aluguel e aí depois a gente foi morar com outras pessoas porque a gente não tinha mais condições de bancar o aluguel, né? Aí deu a hora da oferta e veio o cara passando a sálvia Uhum. pelas pessoas assim e tal, né? E aí tava, o Lordi tava sentado aqui, eu tava sentado do lado dele, aí o cara veio assim, e aí o Lordi pegou e tirou uma nota de 20 euros e botou na sálvia, né? E eu olhei aquilo assim, ó, cara, fazia uma semana, irmão, que eu tava tomando água da torneira e comendo bolacha, água e sal, cara. Uhum. Porque o nosso dinheiro tava acabando, assim, a gente não, era eu e meu cunhado, nosso dinheiro tava acabando, a gente não tinha dinheiro mais pra nada. E não podia ficar gastando, porque a gente não sabia quando que a gente ia conseguir um próximo serviço e tal. E o Lordi também não tava trabalhando, ele tinha recém-chegado e tal, pô, ele tava quebrado também, não tinha arrumado serviço nenhum. E aí eu olhei aquele bicho botando aquela nota de 20 euros assim, e assim, ó, 20 euros dava pra comer bem a semana inteira, cara. Dava pra comer bem a semana inteira, pô. Dava pra comprar carne, cara, uma bandeja de coxa de peru assim era 1,50 € cara. Dava pra comer muito bem, assim. E aquele. E ele botou aquela, aquela nota de 20 euros, assim, cara. Minha vontade era pular dentro daquela salve, cara. Aí eu olhei pra ele assim, ó, cara, e aquilo ficou na minha cabeça assim, cara. Por que que esse bicho fez isso aí, cara? Pô, nós estamos quebrados, cara. Nós não temos dinheiro pra nada, pô. Como é que ele me bota 20 euros na salve, cara? Uhum. E aí. A gente saiu dali, pegou a van de sequestro lá, voltou pra. Deixaram a gente na praça, a gente foi embora. Eu não lembro o que que a gente conversou, do que a gente falou, mas eu nem reencontrei ele assim. Eu não reencontrei ele. Uhum. Deu uma semana, ele pegou o avião e voltou pro Brasil. Uhum. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim. Disse, cara, é, quão grande é a fé desse cara pra gente estar passando fome? Porque a gente tava passando fome assim, cara. Tá Uhum. ligado? A gente tava passando fome. Eu tava pesando 70 quilos, cara. A gente tava passando fome. Uhum. E quão grande é a fé desse cara pra ele pegar o pouco que ele tinha e entregar assim nas mãos de Deus, tá ligado? Uhum. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, assim. E aí passou mais um tempo, a gente conseguiu trabalho, fizemos mais alguns serviços ali, conseguimos mais um dinheiro e a gente conseguiu trabalho. Eu consegui trabalho nesse restaurante. Eu trabalhei nesse restaurante aí mais ou menos uns 4, 5 meses. Aí passou 4, 5 meses, Uhum. ia começar o inverno de novo, eles me mandaram embora. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha juntado, fui lá e comprei a passagem para voltar pro Brasil. E aí o chefe foi lá na minha casa, o chefe do restaurante. Foi lá na minha casa e falou assim, Alan, eu falei com o pessoal do hotel lá e a gente quer te efetivar pra tu ficar verão, inverno, ficar direto com a gente e tal. Uhum. E aí eu olhei assim, cara, eu agradeço muito, mas eu já comprei a minha passagem pro Brasil e eu não sei se eu ficar aqui vai que dá alguma coisa errado, pô, eu não tenho rede de apoio, não tenho ninguém, né? E aí eu peguei e voltei pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, a minha esposa tava frequentando uma igreja, né, perto de casa. E ela me convidou pra ir e tal. Aí eu fui com ela na igreja, daí a primeira pessoa que eu vejo na igreja, a hora que eu chego, tava lá o irmão Lordi com um sorriso no rosto, assim, cara. Eu falei assim, cara, que loucura, irmão. Aí foi ali que eu entreguei a minha vida pra Jesus, assim, e Naquele dia já. já naquele dia. É? E já tô nessa caminhada até hoje, cara. O que que tu sabia de Jesus antes de ir para essa igreja em Portugal?
Cara, assim, eu sabia algumas coisas, a nossa criação foi católica, né? Ah, tu era católico. É, eu não era católico, né, irmão? Eu era católico, Foi, católico daquele jeito, né? tu Obrigado, foi né? obrigado a ser católico? Eu fui obrigado, vou entregar aqui, eu fui obrigado pela minha mãe. Aham. Assim, provavelmente como você que tá assistindo a gente aqui. É? Cara, o que aconteceu? Pô, Ah. a mãe sempre falava pra gente assim, ó, você tem que fazer tudo certinho ali, porque senão não vai poder casar e tal, não sei o Uhum. quê. Aí botou a gente na catequese, a gente fez a crisma, eu ia falar primeira comunhão, Eucaristia, né? Primeira comunhão, depois a crisma, tudo certinho. Todo domingo nós tinha que ir pra missa. E assim, a minha mãe não botava o pé na igreja. Era É. nós que tinha que ir lá representar a família. Aham. Mas assim, ó, Deus o livre, se a gente não fosse, cara, pô, É. tu tinha que ir. É. E aí, a gente No tinha. caso, assim, de você se perder no caminho, digamos. Não, aí é que tá, né? Ah, Aí, nós tínhamos uma vizinha, certo. a dona Neda, X9. X9, cara. E ela ficava lá na igreja, que ela era carola da igreja, ela tava sempre Meu lá. Deus. E, cara, se a gente não fosse na missa, ela dedava nós pra mãe, cara. E assim, ó, sabe o que que é mais maluco, cara? Eu Hum. tive em Araranguá esses dias, eu passei lá, pô, e a velha tava sentada na frente de casa, pô, a Ah, velha não é? morreu ainda, cara. Vizinha daquela Meu casa Deus, lá? cara. Aham. É? Cara, e ela já era velha quando eu era Meu criança, Deus, cara. eu acho que eu lembro dela. Tá louco, cara. Uhum. Pô, e ela dedava nós, cara. Pô, se a gente não chegasse lá, não tivesse lá na missa, Uhum. domingo de manhã ela dedava nós pra mãe, cara. Uhum. E eu nunca vi, não sei se a mãe vai assistir isso aqui, nem, mas eu nunca vi a minha mãe acordar pra ir na missa, cara. Hoje em dia ela vai, né? É? É, não, Na missa? hoje em dia ela vai na Mas missa. eu acho que eles faziam assim com uma naturalidade muito grande, porque era meio que não tinha escolha assim mesmo. Né? Principalmente nessas cidades que a gente morou, né? Meleiro, Morro Grande, Criciúma, Araranguá, Sim. até, digamos assim, as cidades. A gente ia. Eu acho que Tu ia automaticamente para eu acho que isso vem pro muito batismo, tu ia do. automaticamente para a primeira comunhão, tu ia Aham. automaticamente para crisma. Era a Não, coisa mais natural do mundo. pro batismo tu ia automático mesmo, porque tu é É, bebê, né? Os caras te levam. exato, é. Normal. Mas eu acho que isso vem muito ali no sul, né? É, Nessa perna do ali é sul muito ali, forte, né? por conta da imigração Da italiana, né? imigração italiana, é muito forte, né? Eu acho que é Aqui nem principalmente por tanto, conta né? disso. Aqui nem tanto. É, mas é Aqui muito não é que forte. nem lá. Não. Cara, lá, É uma obrigação, né? Os italianos ali, o catolicismo é muito forte. porque assim, ó, aqui, pô, eu morei 14 anos em Floripa ali e tô há 2 anos aqui em Balneário. Uhum. Cara, eu não conheci muitos católicos, pô, o cara que é Crismado. católico mesmo, que frequenta a igreja e tal. Mas assim, lá no sul, cara, se a gente vai um pouquinho no interior ali, Uhum. pô, tem as festas dos santos, todo Sim. mundo vai na igreja, tem as quermesse, pô, Hum. a gente sempre, todo domingo a gente ia na igreja, próximo de casa ali, o pessoal fazia churrasco na igreja e Claro. vendia e tal, pra juntar dinheiro, pra fazer as festas dos santos e tal. Era uma coisa natural, normal. E não era ruim nela. Não, pô, churrasco de igreja é bom O demais, né, churrasco de meu? igreja Tá louco, cara. Os caras sensacional. no. O espeto não é espeto de ferro, é É de bambu, bambu, né, cara? bambu. Pô, tá louco, era Eu bom tive demais, cara. recentemente em São João do Sul no churrasco de igreja. A mãe Uhum. estava trabalhando lá, foi um dos últimos anos que a mãe trabalhou. Aham. E eu fiquei impressionado, realmente, os caras sabem assar, porque é uma quantidade assim, ó, absurda de carne. E eles assam para Sim. milhares de pessoas de uma comunidade inteira, Uhum. em bambu, numa churrasqueira de tijolo, né, que eles Sim. constroem lá no chão, e eles não perdem o ponto da carne. A carne, eu não sei, é tipo um lombo, uma coisa assim que eles compram, sabe? Sim. E é absurdamente gostosa a carne, cara, impressionante. Uhum. Impressionante como os caras sabem essa carne. Aí tem repolho, né? Não, não, aí é o Repolho combo, com né? É o tomate, repolho. arroz, o Aham. repolho, salada de tomate com cebola, Exato, exato. É maionese, às maionese, vezes. é. Aham. E é isso aí, pô. E Exato. é E é uma delícia, perfeito, cara. é. E é uma delícia, é o combo Uhum. perfeito, cara. Uhum. Mas a minha criação, ela foi basicamente católica. Então a gente tinha como fiz catequese e tal, o cara tinha um conhecimento básico, né? Conhecimento básico ali de algumas histórias da Bíblia, alguns personagens da Bíblia e tal. Só que a gente vê que
É, é até meio polêmico falar isso, assim, mas na realidade as interpretações católicas elas saem um pouco do cerne da palavra, né? Até quando a gente teve a Reforma Protestante com Martinho Lutero, uma das principais teclas em que ele batia é o solo escritura, né? Porque tem que valer aquilo que está na escritura. E quando a gente vê, pô, dentro do catolicismo, eles acabam levando muitos outros textos, muitas outras interpretações, tem outras coisas que são levadas como palavra de Deus também, as bulas papais, todas essas adições, né? A gente trata, dentro da Reforma Protestante, a gente trata seitas e heresias, é até um pouco pesado falar isso, né? Mas a gente trata seitas e heresias usando as operações matemáticas, né? A gente tem a escritura, a palavra de Deus, tudo aquilo que é adicionado é heresia, tudo aquilo que é diminuído é heresia, tudo aquilo que é multiplicado ou dividido é heresia. Então eles adicionam coisas. É mais ou menos que a gente estava falando sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né? A gente estava conversando antes de iniciar. Por que a gente considera eles uma seita? Porque eles adicionam coisas, né? E eles são muito bons nisso, porque eu vi um documentário do Os Mormons são aquele cara que recebeu um livro o nos Estados Smith, Unidos, o Smith, esse mesmo. que ninguém sabe, Ninguém que nunca viu o livro, só ele que recebeu exatamente. secretamente. Mas assim, ó, cara, eu vou te dizer que os caras são muito bons de marketing, mano, porque eu vi o documentário deles no YouTube ali, quase me converti, cara. Mas o documentário era muito bom, cara. Mas assim, qualquer história, basicamente ele recebe um livro de ouro ali que tem. É meio engraçado, assim, mas Jesus, quando depois de ser crucificado e ter. E depois da ressurreição, ele visita os índios nas Américas. Então a história, basicamente, do livro gira em torno disso aí. E tem mais algumas adições, né? E ele foi muito bom nisso, cara, porque ele chegou a ter uma comunidade em 1800 ali com 70 mil pessoas, cara. Então, tipo, imagina só numa época em que tu não tinha comunicação, que a comunicação era feita por carta, difícil de tu espalhar a palavra, o cara conseguiu juntar uma comunidade de 70 mil pessoas, cara, não é fácil. E hoje essa igreja é gigantesca, né? Uhum, Mas a gente, dentro do cerne cristão protestante, a gente trata como uma seita por conta dessa adição. uhum, entendi. E ali, essa caminhada aí dura quantos anos já, Alan? Cara, de convertido, pô, me converti em 2009, né? Uhum. Então 2026 já vai para 17, 17 anos. 17 anos, né? Como pastor, 3 anos. Foi uma mudança radical ou é uma mudança que vai acontecendo aos poucos? A tua conversão, como que foi? Cara, então, como eu te falei ali, quando eu me converti, eu já tinha largado algumas coisas, né? Eu usava drogas, eu bebia muito, Uhum, mas quando a minha mãe ela se mudou para Florianópolis e eu fiquei morando sozinho em Araranguá, eu revi algumas coisas na minha vida, assim, sabe? Porque, pô, eu fumava muito, eu bebia muito, e aí. Só que assim, não foi consciência, foi dinheiro, uhum, tá ligado? Porque assim, ó, eu comprava a carteira de cigarro, comprava minha bebida e tal. E eu lembro que eu recebi uma conta de luz e a conta de luz era R$ 100. uhum, E eu olhei, eu acho que eu tinha uns R$ 150 pra passar o mês. E eu falei assim, cara, mas alguma coisa eu tenho que cortar aqui. Pô, sem luz eu não posso ficar. Então o que que eu fiz? Eu cortei o cigarro, né? Então eu parei de fumar assim. uhum, E eu fumava, eu acho que se eu tinha 19 anos, eu fumava desde os 14, né? Eu fumava fazia um bom tempo, assim, que uhum, eu usei de cigarro, né? E aí fui cortando as coisas, diminuí a bebida e tal. É, Quando eu casei com a minha esposa, aí, pô, o cara inicia uma família, o cara já tem um pouco mais de responsabilidade. A maioria das pessoas não tem, né? não. Mas quando tu entrou na igreja, tu viu um propósito imediatamente? O que que te fez permanecer na igreja? Desde o dia que tu entrou, que tu foi, tu teve uma experiência em Portugal, tu veio pro Brasil e tu acompanhou tua esposa. Uhum. Tu permaneceu na igreja porque tu, digamos assim,
Tu queria acompanhar ela ou tu identificou que tinha algo a mais ali que tu precisava? Cara, quando eu iniciei na igreja, eu iniciei por conta dessa experiência que eu tive. Uhum. Da fé do Da fé do irmão Lordi. do Lordi. É. E eu iniciei por conta disso. Mas conforme eu fui me envolvendo na comunidade, as coisas elas foram acontecendo naturalmente. Eu lembro que teve um profeta que colocou o dedo na minha cara e disse que eu ia ser pastor. Uhum. E assim, cara, a hora que ele falou isso, eu disse, pô, cara, mas eu não quero isso. Uhum. Né? Por que que eu tenho que ser isso se eu não quero isso? Uhum. Porque eu via a vida que nosso pastor levava e, cara, era uma vida sofrida, assim, sabe? É. Ele não passava necessidade. Mas, cara, ele tinha que atender tudo, todo mundo ao mesmo tempo. E às vezes isso consumia a vida dele, sabe? Eu tinha ambições profissionais, ambições pessoais, e eu olhava para esse tipo de vida e eu falava assim, cara, mas eu não tenho como fazer isso, cumprir com essas minhas ambições, alcançar esses meus sonhos, se eu tiver uma vida que nem a dele. Porque eu olhava para ele assim, cara, a vida dele era consumida no altar, sabe? Cara, tinha as suas alegrias, mas eu tinha sonhos a realizar, eu tinha as coisas a alcançar, e eu achava que isso não combinava com essa vida, sabe? Uhum. E durante muito tempo eu me esquivei disso, Uhum. né? Eu me esquivei disso, e aí quando eu me formei na universidade, eu vim para Floripa para começar a trabalhar com software, né? Porque lá no sul não tinha muitas oportunidades. Eu trabalhei em Criciúma durante um tempo numa empresa bem grande que presta serviços em geral para o governo, mas eu acabei indo para Floripa, porque em Floripa tinham mais oportunidades. E lá em Araranguá eu já tinha algumas responsabilidades dentro do ministério, né? Uhum. Então eu já estava me encaminhando para essa linha pastoral. Então o que que eu fiz quando eu cheguei em Floripa? Eu arrumei uma igreja e eu me escondi, Uhum. porque eu não queria. Então, pô, se ninguém me conhece aqui, Aham. eu fico aqui no banco de boa, eu venho, Uhum. cumpro aqui com a minha consciência, né? Fico com a minha consciência limpa, que eu tô em comunhão, tô vindo na igreja, mas eu fico escondidinho aqui, fujo do meu propósito, e lá na frente, se der, a gente vê o que que dá pra fazer e tal. Mas enquanto isso, eu vou trabalhando, vou me desenvolvendo profissionalmente, Uhum. pessoalmente e tal. Uhum. E aí o tempo foi passando, a gente ficou durante alguns anos nessa igreja e tal, e realmente não tinha perspectiva de crescimento ministerial nenhum, assim, onde eu tava. E aí a gente se mudou para um prédio onde a minha mãe morava. Minha mãe voltou para Criciúma por causa da faculdade da minha irmã, da Maria Eduardo. E aí nós fomos morar no apartamento dela. E aí nós tínhamos um vizinho de frente que tinha uma filha da idade da nossa, assim. E aí elas sempre brincavam, né? Sempre brincavam. Era um lugar que tinha uma área bem boa, assim, para as crianças brincarem. Elas aprontavam um monte lá e tal. E aí eles eram cristãos também, iam em uma outra igreja. E aí um dia essa amiguinha veio, tio, pô, queria levar a Sofia com a gente lá na nossa igreja e tal, pra ela ir lá no Kids. E a minha filha nunca foi no Kids, ela não gostava de ir no Kids, não gostava de ir pra salinha e tal. Ela sempre ficava com a gente no culto, né, durante a palavra ali, a ministração. E aí ela foi com essa amiguinha, foi no Kids, voltou e disse que adorou a igreja. Ah, ela adorou a igreja e tal, não sei o quê. Aí foi mais algumas vezes, aí esse casal veio e nos convidou pra ir na igreja também. Uhum. Eu disse, cara, pô, vamos lá, porque, pô, a Sofia tá indo na salinha, ela nunca foi, lá ela gosta. A gente foi na igreja que a gente frequentava na época, ela não quis ir pra salinha. Então, tipo, era ali que ela não gostava, não se sentia bem e tal. Uhum. Aí nós fomos pra essa igreja, era a igreja embaixada, só que a de Floripa, né? Sim. Nós fomos pra igreja, que é a igreja que eu tô até hoje, que a gente tá até hoje. Aí nós fomos na igreja, chegamos, começamos a frequentar lá. A gente se integrou muito rápido. Uhum. E ali o pastor teve uma conversa comigo e falou assim, cara, o que que tu quer da tua vida? O que que tu quer fazer da tua vida? E ali foi onde eu tive assim, cara, pô, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça.
E a partir do momento que eu dei o meu sim, assim, que eu me coloquei à disposição, cara, foi muito rápido, assim. Publicamente, né? Foi Digamos muito, assim. foi muito rápido. Em 2 anos eu fui ungido pastor. Uau. Em 2 anos que eu tava ali. Mas tem uma busca pessoal também, né, Alan? Tem, Em direção à palavra. Tem um direcionamento também do pastor, né? sim. Cara, é que a gente sempre busca, né? A gente sempre busca crescer espiritualmente, a gente busca crescer na palavra de Deus. Só que a partir do momento que tu te coloca num lugar de liderança, Uhum. a tua responsabilidade aumenta, cara, naturalmente a tua busca vai aumentar. Claro. Naturalmente a tua busca vai aumentar. Uhum. Porque eu não queria trazer para esse paralelo empresarial, mas eu vou trazer, que às vezes as pessoas confundem, né? Mas eu vou trazer para esse paralelo empresarial. Você está numa empresa, você é funcionário de uma empresa, né? Vamos dizer que o cara trabalha no mercado, o cara é caixa do mercado. Beleza, ele tem ali a sua responsabilidade e tal, mas ele é peão, é chão de fábrica. Uhum. Quando ele vira conferente e é responsável por alguns caixas, cara, ele precisa de todo um arcabouço de conhecimento extra. Se ele vira um gerente, ele precisa de mais um arcabouço de conhecimento extra. Uhum. Sim. Quando tu tá na tua caminhada cristã, funciona da mesma maneira. É que nem Paulo diz, cara, alguns tomam leite, outros precisam de alimento sólido. Uhum. Tu entra na igreja, tu começa a tua caminhada cristã com o básico do básico, É. conhecendo as coisas mais simples. Uhum. E conforme tu vai avançando e tu vai crescendo espiritualmente, tu vai buscando mais, Uhum. te alimentando daquilo que é sólido. Por quê? Porque a tua responsabilidade agora é passar isso para os outros, Sim. né? Jesus nos deixou um comissionamento claro: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Uhum. Como é que tu vai pregar se tu não sabe aquilo que tu está falando? Claro. É nossa responsabilidade conhecer a palavra. Quando você se torna pastor, a sua responsabilidade de conhecimento da palavra é muito maior. Por quê? Porque você instrui aqueles que pregam. Uhum. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o pastor é responsabilidade do pastor trazer pessoas para a igreja. Não, cara, é negativo. Pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Uhum. Não sou eu que prego para as pessoas na rua e as Claro. pessoas vêm visitar a igreja. Sim. Quem Sim. prega para as pessoas na rua são as São as próprias ovelhas. pessoas da congregação. Sim, claro. Aham. Sim. Então, o Verdade. meu papel como pastor é instruir essas pessoas no básico, no simples, para que elas possam passar essa palavra adiante, para que elas possam pregar lá fora. Uhum. Muita gente vai na igreja e acha que o negócio é só se alimentar, né? Não, eu vou lá buscar uma palavra para mim, vou lá buscar uma palavra para mim. Uhum. Não, Uhum. você está indo na igreja para crescer espiritualmente, para mandar essa palavra para as outras pessoas, porque você já foi alcançado. Claro. Claro que Deus tem uma palavra para a gente, né? Uhum. Deus tem direção para a gente, Deus tem algo para a gente. Só que o principal é se alimentar para poder repassar essa palavra para as outras pessoas, para poder pregar para as outras pessoas. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Uhum. O cara vai falar assim: pô, eu não sei pregar, eu não tenho palavra, eu não sei como falar. Cara, Deus capacita. E assim, ó, se você não é bom de pregação, porque nem todo mundo é bom de oratório, não é obrigado a ser bom de oratório. Sim. Mas, cara, o teu testemunho você sabe contar. No mínimo, o teu testemunho, aquilo que Deus fez na tua vida, tu sabe contar. Uhum. E é isso que importa. Uhum. É óbvio que quando eu me tornei pastor, eu busquei muito mais a palavra, mas essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Mas eu vejo que, como pastor, essa responsabilidade sobre a minha vida é muito maior, porque eu tenho que alimentar aqueles que não andam buscando a palavra. Claro. Porque o único contato que muita gente tem com a Bíblia é no culto, cara. Uhum. O cara deveria ler a palavra, deveria ler a Bíblia na casa dele, mas ele não lê. Uhum. Ele espera se alimentar onde? No No culto, com a culto. palavra que o pastor traz. Porém, essa palavra tu tem que direcionar ele para que ele também sinta a necessidade de buscar e de replicar, né? Cara, aqui dentro de uma igreja, a gente tem
muitos tipos de palavra, né? Uhum. Tudo depende daquilo que Deus quer transmitir para a igreja naquele momento. Claro. Às vezes vão ter palavras evangelísticas, Uhum. vão ter palavras para trazer as pessoas de volta para Jesus, vão ter palavras de envio, vão Uhum. ter palavras de bênção, vão ter palavras de exortação. Tudo depende daquilo que Deus quer. Pô, quando eu monto uma palavra, eu sempre penso que naquilo que Deus quer falar para a igreja, sabe? A gente sempre Claro. pensa nisso. E tu percebe claramente que tu tá recebendo isso? Tu entra em oração, tu faz o jejum e tu recebe aquilo? Cara, a minha maneira de montar a palavra, ela é muito particular, assim. Uhum. Geralmente eu sento e eu monto uma palavra em 5 minutos, assim. Claro. Para mim é muito natural. Uhum. Acredito até porque a gente tinha muito hábito de leitura, né? Não sei se tu ainda conserva isso, eu ainda conservo. Eu Sim, um leio pouco. muito. Uhum. Não tanto quanto eu É, gostaria, mas é, sim. a gente na infância ali, a gente lia muito, né? Eu mantive esse hábito de ler muito. Então, para mim é muito fácil juntar as palavras, elaborar, Claro. eh, fazer os Uhum. pontos, direcionar isso. Eu sempre busco em oração aquilo que Deus quer falar, sempre busco em Uhum. oração. E, cara, isso me vem, eu não sei nem te explicar, sabe? Isso me vem muito natural, assim. Claro. Quando eu vou falar sobre algo, geralmente a gente tem as campanhas temáticas dentro da igreja, né? Ah, Uhum. conquistando o impossível. Uhum. eh, Então a gente sempre faz a palavra meio que dentro do tema do mês, assim, Uhum. e tal. Pra mim isso vem de uma maneira muito simples, muito fácil, muito natural. Claro. Eu não penso muito sobre isso, pra Uhum. mim não é sofrido, assim, sabe. Eu já vejo outros pastores que têm um pouco mais de dificuldade de montar a palavra, eh, têm dificuldade de se expressar. Eu sempre digo que a gente fala, né: "Ah, Deus capacita e tal". Eh, eu sempre digo assim: "Cara, você tem que aprender a se aperfeiçoar. Nem todo mundo tem o dom da oratória, mas se você busca ser um pastor, você busca estar à frente e pregar a palavra, cara, é meio que a tua obrigação ser bom de oratória. Uhum. E muitos pastores têm dificuldade nisso. Cara, faz um curso de oratória, cara. Uhum. Pô, busca se aperfeiçoar nisso. Tem um monte, que a gente falou sobre conhecimento no YouTube. Cara, no YouTube tem vídeo para engrossar a voz, para Tem, é verdade. para aprender a falar direito, para se expressar direito. Uhum. Cara, é só buscar se aperfeiçoar, cara. O conhecimento tá aí, pô, pra todo mundo. Ô, Alan, tu tens uma mensagem muito bonita. Faltou a gente falar sobre muitas coisas, o tempo é Bah! curto, infelizmente, mas eu queria que tu olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem para quem tá começando na igreja, para quem chegou agora, para quem caiu, para quem tá caindo de paraquedas dentro da igreja, para quem entrou numa igreja igual tu entrou, né, Uhum, pela primeira vez. O que que isso vai mudar na vida de uma pessoa? Qual a importância de ela permanecer? O que que ela tem que buscar? Eu queria que tu desse, olhando para aquela câmera, uma palavra como pastor, uhum, tá? Que possa engrandecer essa experiência dela a partir do momento que ela entra dentro da igreja. uhum. Cara, eu vou falar algo bem simples, bem direto e bem curto. Ou às vezes não, não sei. Mas o que eu quero te dizer, o que eu quero te deixar como mensagem pra você que tá iniciando a sua caminhada cristã, pra você que, quem sabe, não sabe se vai numa igreja ou não, eu quero te dizer o seguinte, querido, dentro da igreja você vai se decepcionar, tá? Você vai se decepcionar, às vezes você vai se sentir traído, às vezes você vai sentir que as coisas não estão sendo feitas da maneira correta, da maneira como elas deveriam ser feitas. Você vai sentir que tá tudo errado. Deus, ele não te chamou para julgar nada. Não adianta você mudar de igreja, porque se você for para outro lugar, você vai enfrentar essas mesmas coisas.
Deus, ele quer te tratar, ele quer tratar o teu coração, ele tem salvação para você, ele tem bênçãos para a sua vida, para a sua família. Você não pode colocar isso a perder por conta de homens. Tem um trecho da palavra em que Miriam e Arão, eles querem afastar Moisés da liderança do povo de Deus. E Deus diz para eles o seguinte: com o meu ungido, cuido eu. Você não precisa se preocupar se os teus líderes estão fazendo algo errado. Você não precisa se preocupar se os seus líderes não estão no caminho certo, se eles erraram, se eles tropeçaram. Porque a salvação é individual, a sua vida, ela é a parte dessas pessoas. E com essas pessoas, Deus vai lidar. De Deus não se zomba, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se eles plantaram algo errado, eles vão colher isso. Não perca a sua caminhada cristã, não perca tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, todas as bênçãos dele para você, por conta do erro dos outros. Siga firme na sua caminhada cristã e Deus vai te abençoar e vai te fazer próspero em todas as áreas da sua vida sobre essa terra. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Muito obrigado, Alan. Obrigado pela presença. Valeu, Pessoal, querido. não desista, siga firme. Deus tem um propósito na vida de vocês, tá? Até a próxima.